Olá, tudo bem? Você que está assistindo esse vídeo tem um propósito. Eu queria, assim, somar um pouco com esse momento, porque com certeza é importante você ouvir essa reflexão. Já dizia uma frase muito antiga que diz que quem não se comunica se trumbica. Salomão, um dos grandes escritores bíblicos, ele disse nos provérbios que ele escreveu lá no Velho Testamento que a palavra branda apaga o furor. Salomão também disse que a mulher sábia edifica a sua casa. E quando nós citamos esse tipo de frases, são frases de pessoas que viveram os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades que nós já vivemos. Quem nunca passou por um momento difícil? De não saber o que está acontecendo. E o próprio Jesus Cristo na cruz, ao exemplo que nós temos muito claro, na cruz, ele olha para os romanos que estavam com lanças e com espadas e que ultrapassavam o seu corpo e o sangue escorria no corpo. E Jesus olhou para aqueles que o maltratavam e estava o ferindo, e ele disse a frase: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente ouve essa frase de Jesus que diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, dá-se a entender que o ser humano, em algum momento, age sem ter consciência do que está agindo. Logo, se você age e não está tendo consciência, não está tendo a razão, não está tendo a concepção, não está enxergando o que está fazendo, você está agindo inconscientemente. O que está fazendo você agir de forma errada é um trauma, uma imagem mental na sua memória, porque foi gravado aqui. O seu cérebro, para quem não sabe, mas permitiu-me a vida estudar alguns cursos, e entre esses cursos foi o psicanalista clínico. E nos fala o seguinte: o psicanalista, ele é uma pessoa que é um terapeuta, estudou a neurolinguística, a neurociência, como funciona o cérebro, como o cérebro funciona. Então, meus queridos, é o seguinte: não existe para o teu cérebro o passado. Para o teu cérebro não existe a tua infância. Não, o cérebro, para o cérebro só existe o presente. O que passou, você diz, o que passou, passou. Mas para o teu cérebro, o que passou continua como fosse presente. Porém, a reprodução dessas informações, digamos assim, as imagens mentais gravadas no teu cérebro, ela vem de forma simbólica, ou seja, vem de outras maneiras. Muitas vezes você sente uma dor estomacal, que isso chama-se psicossomático, a soma das emoções negativas que atingiu determinado órgão do seu corpo, que pode ser a gastrite nervosa, e pode ser inclusive a asma, a pessoa ter recebido uma forte emoção negativa e descarregou no pulmão a energia negativa, porque o nosso corpo ele funciona de forma em uma corrente elétrica. O nosso corpo funciona da seguinte maneira: uma mão aberta e outra fechada. Preste atenção nessa simulação. Quando uma fecha, outra abre. Quando uma abre, outra fecha. Quando uma fecha, outra abre. Quando uma abre, outra fecha. Quando uma fecha, outra abre. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo funciona em uma corrente elétrica contínua, de 6 a 12 ciclos por segundo, segundo os estudos da neurociência. Que isso, quando você recebe uma forte emoção negativa, altera esse círculo, essa corrente elétrica, e aí acelera a corrente elétrica para mais de que 6 a 12 ciclos por segundo. O teu cérebro entra em um estágio fora do que nós chamamos de estágio alfa, o estágio de sossego da mente,
e ele começa a entrar no chamado mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa atiça pensamentos para, digamos assim, bloquear essa energia negativa que vem em várias maneiras. Às vezes pode ser exatamente uma fuga, você pode muitas das vezes criar uma inversão de personalidade, uma série de mecanismos de defesa que acontecem. Entre os mecanismos de defesa da fuga é quando você está com raiva e você sabe de uma coisa, eu vou ali no restaurante e chega lá e toma uma cerveja, uma cachaça bem quente, porque o efeito do álcool no corpo é baixar a pressão da pessoa. O efeito no álcool é fazer a pessoa ficar calma. Ou então outra pessoa vai lá e vou ali numa boca de fumo e vou lá pegar um baseado, uma maconha e bota na cabeça. A pessoa às vezes se engasga todo, mas o efeito é causar um alívio da dor emocional. São mecanismos de defesa chamado fuga, que nós entendemos dessa forma. No entanto, eu quero colocar isso para você muito bem. Quando você está diante de determinados problemas da vida, é muito importante você desabafar, você compartilhar, você colocar para fora o que está sentindo. Agora eu te faço uma grande observação. Por favor, não pega o teu WhatsApp, não pega a tua rede social e sai por aí conversando com qualquer pessoa. Porque o que está acontecendo do outro lado do WhatsApp tem uma pessoa que está com o mesmo problema assim, ou até pior. E aí o que acontece? As pessoas hoje em dia estão deixando o principal entre um ser humano e o outro. Existe o que fala, existe o que ouve. Existe o emissor da informação que fala, emite a informação, e o receptor que recebe a informação. A humanidade está com problema na questão da comunicação, ou seja, na falta de diálogo. As pessoas não estão conseguindo dialogar, porque entre o ouvido e a boca, um do outro fala, as pessoas estão tão com o cérebro acelerado de problemas pessoais e profissionais e com a mente tão acelerada, acima de 6 a 12 ciclos por segundo, que o cérebro humano está extremamente com a síndrome do pensamento acelerado, que inclusive é compartilhado por psiquiatras, entre eles o brasileiro Augusto Cury. Então nós estamos vivendo um mundo muito acelerado, muito cheio de problemas, porque nós não estamos praticando algo básico que se chama-se diálogo. O diálogo é sentar, vamos aqui conversar. E no diálogo é preciso que você entenda que as tuas ideias não tem que ser absorvidas e respeitadas 100% não. Quando você fala uma ideia, a pessoa tem que ouvir a tua ideia. Se não há a pessoa não ouvir, aí não tem diálogo. Entre um casal, entre o esposo e a esposa, entre o empresário e o prestador de serviço, entre o atendente de um consultório, entre o médico e o paciente, se não existir o médico falar e o paciente ouvir, não vai adiantar nada. E o que está acontecendo ultimamente com as pessoas é isso. As pessoas elas não estão conseguindo dialogar. As pessoas não estão conseguindo ter uma conversa entre si. Nós estamos perdendo uma faculdade mental, nós estamos perdendo um atributo que Deus nos deu, a capacidade de pensar, a capacidade de falar, a capacidade de ouvir. Nós não somos animais irracionais que não conseguimos pensar o que está acontecendo. Será possível que nós estamos exatamente como os romanos fizeram? Jesus lá do céu olhando para todos nós aqui embaixo e dizendo: Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Porque nós não estamos agindo de que maneira? Nós estamos agindo de forma irracional. Nós estamos agindo de forma sem pensar o que está fazendo. Então, é preciso que nós, como seres humanos, nós que somos cristãos, nós que adentramos ao conhecimento dos ensinamentos de Cristo, a gente tem que dar um tempo para que nós venhamos a compreender um ao outro. A gente precisa ouvir o outro que o outro tem a dizer. E olha, observe bem, o que o outro fala, muitas das vezes a gente não ouve porque a gente quer ouvir aquilo que a gente já tem na nossa mente. E isso é imposição. O que é imposição? É aquilo que você... Não, se não fizer do meu jeito, não tem acordo. Mas espera aí. São duas pessoas. São duas pessoas que vêm de culturas diferentes, de costumes diferentes, de história de vida diferente. Olha só. Preste bem atenção nessa frase. Veja se uma frase dita de duas maneiras, ela causa exatamente duas interpretações diferentes. A frase é a seguinte: eu mandei uma irmã
da igreja lhe fiscalizar aonde você está andando. A outra frase é: a irmã da igreja falou comigo que você passou em determinado lugar, em determinado horário. Preste bem atenção. É duas frases ditas de maneira diferente, o contexto é igual, envolve o mesmo personagem, a irmã, envolve o mesmo assunto, observação, porém, a maneira como foi dita, isso gera qualquer conflito entre duas pessoas. Porque se, ao exemplo, se a minha mulher dizer para mim que mandou uma irmã de uma igreja me fiscalizar, ela está dizendo para mim o seguinte: eu não confio em você, você é um cara sacana, um vagabundo, um homem que na verdade é um crápula. Então ela está me defamando. Mas se a irmã da igreja disse para minha esposa que me viu em determinado lugar, ela não está dizendo nada, não está me ofendendo. Então, imagine você, diante de um fato desse, a sua esposa chegar para você e dizer: eu mandei uma irmã da igreja lhe observar. Quando na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade a irmã da igreja observou você em determinado lugar. Mas a sua mulher não teve sabedoria e inverteu a frase. O que é que isso vai causar? Um conflito. O esposo começa a pensar que a mulher está defamando ele. O esposo começa a achar que a mulher é uma traidora porque está jogando por trás do homem. O esposo começa a pensar. Então aí é mecanismo de defesa. O cérebro começa a gerar uma reação de defesa, de proteção. E aí, a reação que o homem tem, ou que a mulher pode ter, é o quê? Se distanciar da pessoa. Ou seja, a pessoa começa a ter aversão. Mecanismo de defesa chamado aversão. Eu estou com aversão a você. A aversão é um sentimento que você não consegue estar próximo da pessoa. O seu corpo pegou a emoção negativa e jogou no seu corpo, o corpo começa a tremer. Quando você está junto daquela pessoa, porque aquela pessoa fez algo contra você, aquela pessoa foi falsa contra você, aquela pessoa foi uma traidora contra você, você acreditou naquela pessoa, a pessoa lhe traiu. Então você cria aversão. E isso é mecanismo de defesa, e isso é falta de diálogo, causado por uma simples frase maldita, uma frase mal construída. Então, que possamos melhorar o nosso diálogo entre seres humanos. Podemos melhorar mais o nosso ambiente. A nossa sociedade não é tão difícil. É simplesmente saber usar as palavras, saber ouvir o outro, saber compreender o outro. Porque as minhas necessidades, ainda que eu viva em quatro paredes com uma pessoa, as minhas necessidades é diferente da outra pessoa. A outra pessoa gosta do suco com mais açúcar. Eu não gosto, gosto do suco com menos açúcar. É preciso que seja feito o suco sem açúcar. E aí eu vou colocar o açúcar no meu gosto. E os dois vão viver bem. Isso é acordo. E se isso não existe, nós estamos transformando a sociedade em uma verdadeira... nós estamos retroagindo, estamos voltando à era das trevas, onde os homens não estudavam, os homens só resolviam os problemas na ponta da faca, do facão, na espada, e o sangue era derramado. Vamos mudar, ainda há tempo. Vamos fazer um movimento social do que é básico. Vamos voltar a dialogar, vamos voltar a conversar, vamos ser mais humanos.